E agora você vai assistir a uma incrível história de um homem que experimentou a morte. Matthew Botsford vem nos contar essa experiência impressionante. De repente eu senti uma coisa muito quente. Então tudo se apagou. Matthew e Nancy Botsford trabalhavam com afinco, mas também se divertiam muito. Eles corriam atrás de tudo na vida com prazer, a não ser quando o assunto era Deus. Eu sabia que Deus existia. Só isso. Só isso? É só isso. Mas tudo mudou numa noite de março em 1992. Matthew e 2 colegas vendedores estavam a negócio em Atlanta. Eles haviam acabado de sair de um restaurante à procura de um táxi, quando, de repente... Matthew e seus amigos nunca entenderam como aconteceu. Atrás deles, um grupo de homens estava discutindo quando 3 deles sacaram fuzis de 9mm e começaram a atirar. Um dos amigos de Matthew levou uma bala na cabeça e morreu na hora. O outro, nada sofreu. Matthew também foi atingido na cabeça e também morreu. Escuridão total. Um medo incrível. Eu fui para um lugar que eu acredito que fosse um inferno, não tinha nada de bom. E eu senti um frio intenso que não tenho palavras para descrever. E então, uma mão se aproximou de mim e, ao se aproximar, me trouxe calor e invadiu o local com uma luz muito clara, muito intensa era essa luz, e eu estava sendo puxado para cima. E então senti um movimento e ouvi uma voz dizendo: ainda não é sua hora. Matthew foi ressuscitado no local e levado para o Hospital Piedmont, em Atlanta. Nancy chegou de avião diretamente de Michigan. Seu primeiro encontro com o médico foi devastador. Ele disse, se ele conseguir sobreviver esta noite, havia uma chance de 30% dele sobreviver aquela noite. E se isso acontecesse, ele provavelmente ficará numa cadeira de rodas. E eles não sabiam se com um dano cerebral, se ele se tornaria um vegetal ou não. Eles não sabiam e disseram que ele até mesmo poderia frequentar uma instituição. Nancy foi andar um pouco pelo corredor para aliviar a cabeça. Na minha frente comecei a ver uma escuridão. A notícia horrível sobre Matthew, e era muita escuridão. Na minha frente ela começou a ficar maior e eu me senti caindo naquela escuridão. Eu estava perdendo, eu não tinha nenhum controle. E foi quando, então, eu senti uma mão pesada no meu ombro direito e não havia ninguém ali. E imediatamente eu soube que era Jesus. Eu fui direto ao quarto do Matthew e eles estavam enfaixando ele com as bandagens, e então eu disse: Senhor, eu não sou nada. Eu disse: Deus, traga-o de volta, traga meu marido, mesmo que seja numa cadeira de rodas, não importa, mas traga-o de volta como ele é, como é a alma dele, como é a personalidade dele. Prometo que ficarei. Essa promessa seria testada. Matthew estava em coma e apagou inúmeras vezes. Nancy vivia hora após hora em que parecia que uma crise era seguida de outra. Mas em cada crise vinha um vislumbre de esperança. Parecia que cada situação seria crítica e então as coisas mudariam. Ele foi colocado em diálise dos rins e eles disseram que ficaria naquilo durante 3 semanas, 3 dias. E as coisas mudaram. Depois de 27 dias, Matthew despertou do coma. Foi incrível, era como se tivesse sido religado. E assim que ele ligou e ele acordou, eu disse: é isso aí. O objetivo maior agora é colocá-lo em pé, para ir contra as probabilidades de que ele ficaria numa cadeira de rodas, de que ele iria para uma instituição. O lado esquerdo do corpo de Matthew estava paralisado. Mas o que era pior, o dano em seu cérebro afetou sua capacidade de pensar e de efetuar as mais simples tarefas. Eles voltaram a Michigan, onde Matthew começou a fazer reabilitação, tentando reconstruir seu corpo e sua mente. A reabilitação era dolorosa. Fisicamente, era dolorosa. O conhecimento era doloroso. Me lembro de fazer coisas simples como percorrer o alfabeto na minha cabeça. Certificar-me de que podia ir de A até Z. Estavam me ensinando até a comer. Durante 2 anos e meio, superou a dor com Nancy ao seu lado. O progresso era lento. Finalmente, ele deixou a cadeira de rodas e caminhou com uma bengala.
A recuperação mental era um processo muito mais lento. Mas Nancy lembrou da promessa que fizera de permanecer ao lado de Matthew através daquilo tudo. Mentalmente ele não estava progredindo. Ele estava no beabá simples e eu ficava pensando, eu não nasci para isto, mas... Então eu me lembrei da promessa que fizera e esta lembrança foi mais forte do que eu não nasci para isto. Os familiares estavam tão ligados no regime de Matthew que esqueceram de suas experiências com Deus. Não havia ligação nenhuma. Não havia nenhuma ligação. Era apenas fazer com que o Matthew fizesse cada vez mais e mais terapia. Isso foi até eles mudarem para a Flórida. Um dia, Matthew se encontrou com um vizinho durante uma caminhada. Lembro de olhar para ele e perguntar: Ei,